Pai, nos colocamos debaixo da Tua cobertura, debaixo da proteção do sangue de Jesus, para continuarmos esse estudo que o Senhor tanto nos incumbiu de que estivéssemos falando. Senhor, traga mesmo revelação aos líderes que ouvirem, às pessoas que ouvirem, e que o Senhor esteja trazendo arrependimento aos nossos corações, porque a urgência é muito grande, Senhor, porque Jesus está voltando e nós queremos, Senhor, nos ater à Sua palavra. Então, que o Senhor nos abençoe para continuarmos esse estudo e para que não sejamos julgados segundo homens, mas que o Senhor esteja mesmo abrindo corações, que a semente dessa palavra seja plantada nos corações, que traga, Senhor, arrependimento, que traga temor, para que todos estejam debaixo da liderança santa e bendita do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, Shalom, mais uma vez estamos aqui com a palavra do Senhor e estamos estudando uma palavra que o Senhor nos deu sobre um vírus mortal que entrou na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado diotrefismo espiritual. E nós estamos usando como texto base a palavra de 3 de João, a partir do versículo 9. Mas é uma carta tão pequena que compensa você absorver cada palavra, cada versículo, e que se levante como um intercessor para que esteja orando mesmo sobre o que estão acontecendo sobre as igrejas nesses últimos dias. Vou ler novamente para que aqueles que já estão com a primeira palavra, continue agora com a segunda parte desse estudo. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu vos for visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então, na primeira parte nós falamos sobre esse espírito maligno de primazia espiritual, de achar que é o dono de tudo, de achar que é ele que lidera tudo. E nós estamos aqui orando para que a liderança do Brasil, não estou dizendo só da nossa cidade, se arrependa. Deus está chamando o Brasil para um dia de arrependimento, porque o juízo está vindo sobre a nossa nação. E é preciso que a liderança do Senhor dobre os seus joelhos e peça perdão da maneira que tem conduzido a casa do Senhor. Então aqui estava o apóstolo João, com uma das primeiras igrejas, tendo problema com um homem que queria a primazia espiritual. E ele queria que as pessoas vivessem debaixo da sua cobertura. E hoje esse nome tem sido tão mal entendido, porque todos nós precisamos de uma liderança. Todos nós, porque senão cada um vai fazer o que bem entender. Mas também não podemos dizer sim para uma liderança maligna que está fazendo tudo errado. Por isso que o apóstolo João escreveu a Gaio
e a Demétrio e disse: amados, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. E aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que pratica o mal nunca conheceu Deus. Não conhece Deus. Há muito líder, amados, que não foram levantados por Deus, não foram ungidos por Deus. O óleo que foi derramado sobre a cabeça deles foi por homens que não tiveram revelação, e agora esses homens estão causando estrago na casa do Senhor. E querem que as ovelhas baixem a cabeça, porque vocês estão debaixo da minha cobertura. Olha, amados, esse ancião, este modo de se apresentar de João, diz o ancião, o presbítero, não diminui João diante da congregação. João mostrou que a sua autoridade não era advinda de títulos ou coisa parecida. Ele conhecera Jesus pessoalmente e ouvira seus ensinos da própria boca de Jesus. Por isso ele estava apto para enfrentar os gnósticos, os apóstatas e aqueles que se colocaram como esse Diótrefes, como sendo o primeiro dentro da igreja, colocando em risco a hegemonia da igreja que ele conduzia. Sabe, amados? E agora ele podia levantar mais uma vez com autoridade e firmeza para se opor ao problema do diotrefismo, da ganância pelo poder, a qualquer custo, que atacava mais uma vez a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, as pessoas, como eu disse, têm matriarcado, matriarcas de úteros ungidos e proféticos, temos patriarcas que vivem de aviões para cima e para baixo, temos paipóstolos que se denominam pai de apóstolos, outros apóstolos que estão negando a doutrina verdadeira, antiga, das sendas antigas, das veredas antigas, e têm infiltrado na igreja novas doutrinas, novas coisas que não tem nada a ver com o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Então o apóstolo João está dizendo: amados, cuidado com o diotrefismo, é uma gangrena na casa de Deus. Líder que sujeita as ovelhas até não poder mais, sabe? Líderes que estão agora colocando no SPC nome das pessoas que não entregaram o dízimo. Amados, a igreja do Senhor não é para ser liderada como uma força de Hitler, como uma força de pessoas que estão ali com um cabresto. Não é autoritarismo. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Deus não nos deu autoridade para pisar na cabeça das ovelhas, para arrancar a lã das ovelhas, deixar as ovelhas despidas. Amados, nós temos que nos levantar, não em competição, como esse homem estava fazendo, mas como aqueles que vivem debaixo da verdade. Como João escreveu: amado, oro na expectativa de que você continue na verdade. Então ele escreveu que Gaio não hospedasse falsos pregadores, que não compactuasse com eles. No entanto, incentivava a que se recebesse com carinhos os agentes da verdade. Amados, Deus está falando a nós, líderes: abram os olhos, abram os ouvidos. Eu tenho enviado até vocês
agentes que pregam a verdade. E como saber que são agentes da verdade? São aqueles que não cobram para pregar. São aqueles que pregam o evangelho a preço de sangue, se for possível, mas que não cobram nada. Precisamos banir dos púlpitos da casa do Senhor os mercadores da palavra de Deus, os diótrefes que só querem primazia, só pregam na igreja se forem igrejas grandes, se forem igrejas com mais de 1.000 membros. Está na hora de acabarmos com o diotrefismo dentro da casa de Deus. Não podemos dizer amém a tudo. Está na hora de nós analisarmos quem é minha cobertura, quem está pregando para mim. É sobre a alma que estamos falando, amados. É sobre a eternidade. A minha alma não está em jogo. A minha alma foi comprada por preço de sangue. A minha alma, ela não foi comprada com prata nem com ouro, mas com a vida do meu Senhor Jesus Cristo. Por isso eu tenho que zelar pela minha alma. Então, onde estou frequentando? O que estão pregando nessa igreja que eu estou frequentando? Como age o meu líder? Está longe de nós, as pessoas estão... mas não posso falar mal do meu líder. Amados, nós não podemos estar falando, criticando, mas nós podemos colocar essa liderança na presença de Deus e verificar através da palavra. O que estão pregando é verdade. Porque, olha, não tem 6 meses que veio um líder pregar aqui em Goiânia. Pregou sobre família, pregou. E 3 meses depois, encontrou um novo amor depois que abandonou a esposa. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, pessoas que estão se separando... Olha, eu falo diante da palavra de Deus. Mas a esposa dele era ruim para ele. Põe essa esposa no lugar dela. O problema é que nós não lemos Bíblia. O problema é que nós não queremos pagar preço. O problema é que nós não queremos torcer o nosso braço diante da verdade. O problema é que não queremos ouvir a verdadeira doutrina. Aqueles que são pastores sejam esposa de uma só mulher, que tem uma só esposa. Aqueles que são presbíteros tenham uma só esposa. Aqueles que são diáconos tenham uma só esposa. Mas a minha esposa, o gênio dela é terrível. Pega a palavra, começa a lançar a palavra dentro da sua casa e quero ver se a sua casa não vai ser transformada. A palavra de Deus, ela é capaz de transformar. Sabe, qualquer pessoa, ela é capaz de transformar um assassino igual Saulo no maior apóstolo que a história já viu. O problema é que nós queremos viver ao nosso gosto. Eu não vou suportar o que o meu marido quer. Eu não vou fazer o que o meu marido quer. A minha esposa, ela tem problemas. Meu amado, se você tem uma esposa que tem problema, a Bíblia tem solução para tudo. Então não me venha apontar liderança, não me venha trazer liderança que tem 2, 3 esposas, está no 3º casamento, contaminando os púlpitos das nossas igrejas, e venha me falar que esse homem é um homem de Deus e que eu tenha que me submeter a uma liderança dessa, porque eu não me submeto. E pode ser o irmão Joãozinho, irmão Zezinho, de uma igreja de 10 membros, que vive a palavra de Deus. Estou com ele. Está na hora de nós tirarmos essa máscara que nós colocamos de hipocrisia, de uma máscara cristã,
de domingueira, vou pagar Deus para fazer algo para mim. Eu vou domingo na igreja, pronto, e acabou. E depois do almoço tem futebol, tem Faustão, tem tudo. Precisamos tirar nossas máscaras, precisamos arrancar diótrefes dos nossos púlpitos, precisamos aplicar o sangue de Jesus para tirar esse vírus de diotrefismo, de homens que só querem arrogância. Agora já não basta ter um barco, agora querem aviões, agora querem pregar mentiras. Agora querem que nós vamos engolir. Morreu um líder recente, famosésimo. O mundo inteiro chorou. Vá, entra no YouTube e escuta as últimas palavras que aquele homem pregou. Deus o tirou para não contaminar mais a igreja, porque ele só pregava para líderes. E ele estava pregando, sabe o quê? Dr. Miles Monroe, pregando que nós não devemos esperar o arrebatamento, que arrebatamento é mentira. Escute as últimas pregações deles e vocês vão ver o que essas pessoas estão pregando. Começou muito bem quando era discípulo de um homem chamado Turner Nelson, mas agora pregando que não existe arrebatamento. Então Deus vai arrancar esses homens da face da terra, porque vai ficar na terra. O juízo de Deus descerá nos púlpitos. O tempo de matar Ananias e Safira começou novamente, porque o juízo de Deus começa na sua casa, não é na casa do vizinho, não é no mundo. E eu quero dizer a vocês, não importa o que vocês pensam do que eu estou falando, eu estou dando nomes, porque chega de falar, uma pessoa falou isso, uma pessoa falou aquilo. Dr. Miles Monroe estava pregando mentiras, dizendo que não haveria arrebatamento e que Jesus não veio aqui por causa da cruz. Que Jesus não veio aqui pregar fé e nem salvação. Ele veio aqui só implantar o reino. E mentira dele que Jesus disse, quando eu, o homem, filho do homem, voltar, quantos que têm fé estarão voltando, acharei. Mentiroso, falsário, se levantou como diotrefismo dentro da igreja. Que façam o que quiserem comigo, mas Diótrefes tem que sair dos nossos púlpitos, porque no tempo de João havia naqueles dias muitos mestres itinerantes, havia mestres do engano e do erro, e João adverte que não se abrigue essa espécie de gente. Diótrefes desdenhava a autoridade apostólica de João, repelindo, humilhando os líderes, mandando que eles se instigassem os membros da igreja a fazer o mesmo. E João censura Diótrefes pelo seu autoritarismo, a sua falta de hospitalidade e de se opor àqueles que era enviado a ele. Diótrefes é o retrato do evangelho, da alta promoção, do líder ditador, do líder que ama holofotes, do líder opositor, do líder perseguidor dos verdadeiros crentes. Amados, Diótrefes é joio no meio do trigo. Por isso que ele escreve a Gaio e a Demétrios. Gaio e Demétrios são o trigo do Senhor, e Diótrefes é o joio. Eram membros de uma mesma igreja, duas vidas que congregavam juntos, Gaio e Diótrefes, mas que viviam de maneiras tão diferentes. Dois tipos de cristianismo vividos num só lugar. E Deus mostra, através desse documento bíblico, como podemos estar no evangelho, mas continuar vivendo da maneira do mundo,
como podemos usar o Evangelho para a autopromoção, de como podemos virar xerifes do reino e pequenos ditadores de um reino pessoal. Amados, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho medo de mais nada. Sabe, eu sei que quem prega a verdade fica sem parentes, sem família, sem amigos, sem igreja, sem púlpitos. Por isso Deus nos deu o púlpito do canal Aviva, da TV Aviva, para que nós possamos pregar aquilo que o Senhor está mandando. E eu estou falando isso aqui, do meu quarto, contristada, de joelhos diante do Senhor, contristada de ver tanta coisa acontecendo no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E João nos mostra que a busca pelo poder só traz desastre para a igreja. E para tal, ele chama a atenção, sabe? Que Satanás era o perfeito querubim, que se transforma num demônio execrável e infeliz. Portanto, as consequências para tal líder também será terrível na vida eterna. João dá testemunho de Demétrio. E o apóstolo Pedro também diz que havia crise de liderança na igreja. Então, amados, nessa terceira carta de João, traz essa palavra testemunho como a palavra-chave, que significa que é importante não só o que falamos, mas também o que fazemos, e importará naquele grande dia. E a carta cita 3 homens, Gaio, Demétrio e Diótrefes. E mostra que dentro da igreja há joio e há trigos, salvos e perdidos, há crentes genuínos e crentes falsos, há os que aqueles que verdadeiramente amam a obra de Deus, e os que buscam interesses pessoais próprios, há os que trabalham a favor de Deus e há os que trabalham contra Deus. E há ovelhas, mas também existem lobos. Sabe, Gaio era o tipo de hospedeiro, dava bom testemunho, obedecia a palavra, andava na verdade, praticava a verdade na vida diária, acolhia missionários, ajudava com oferta, dava total suporte à obra missionária. Gaio tinha um coração convertido a Deus e a sua obra e aos irmãos. Mas havia também o Diótrefes, um ditador, o narciso espiritual que se amava, sabe, que quer ser o centro das atenções. A maioria hoje dos líderes tem nos deixado envergonhado porque nós somos cartas lidas pelos homens. Nós somos epístolas viventes. Esses dias eu vi um grande patriarca. Eles agora fazem sobrancelha, fazem unha, um grande anel no dedo. Esse tipo de homem tem virado metrosexual. O mundo chama eles de metrosexual. E eu digo, falta só 1 metro para que virem homossexuais. Tiram sobrancelhas, passa chapinha, faz isso, faz aquilo. Chega de narciso dentro da casa de Deus. Porque esse Diótrefes era isso. Ele se amava, queria ser o centro das atenções. Era um homem ambicioso e ávido por posição e poder. Seu problema não era de cunho teológico ou eclesiástico, sabe? Era disputa por primazia. Não fazia caso dos ensinos e das advertências de Jesus contra a ambição e contra o desejo de cargos, contra a preeminência. E ele amava o presente século.
Diótrefe gostava de ser o centro das atenções e por isso não gostava de receber o apóstolo João. Sabe, porque João foi aquele que viveu com o Senhor, ou qualquer outro líder que era enviado por João. Ele tinha um problema pessoal com a pessoa de João. Era uma rejeição visível. E quando João chegava para uma visita, ele não via um irmão, mas ele via em João um rival. Satanás espalhava seu veneno na igreja através de Diótrefes e seu ministério, que eu chamo de tirano. Diótrefes tinha duas bases legais na sua vida para que Satanás atuasse através dele: soberba, orgulho. E era um prato cheio para Satanás atuar. Orgulho e soberba é algo abominável diante de Deus. E em Provérbios 6 a palavra de Deus diz que ele odeia o coração altivo, os olhos altivos, os pés que correm para o mal e aqueles que causam divisões entre irmãos. O Senhor abomina e detesta. Diótrefes queria ser uma espécie de xerife do reino. E no Evangelho todos somos servos, todos somos irmãos, estamos nivelados diante do Senhor. Não há espaço para donos, para xerifes, nem para chefes. Existem lideranças levantadas pelo Senhor, é diferente. E Diótrefes era tudo isso. E amava mais, sabe, as coisas da terra do que as do céu. Ele era um líder ditador. Ele impunha sua liderança através de intimidação. Ninguém podia ocupar o seu espaço. E toda vez que chegava na igreja alguém enviado por João, se sentia ameaçado e então punha a congregação contra essa pessoa. Este era o motivo porque ele não acolhia João. Projetava-se através da difamação. Aqui no versículo 10, João disse: quando eu for, vou chamar a atenção dele, adverti-lo contra este mal que ele está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós, mentiras, calúnias, difamação. Tudo isso ele fazia contra o apóstolo João. Então, amado, ele fazia falsas acusações, ele atentava contra a honra daqueles que ele se sentia ameaçado. Falava absurdos do apóstolo João. Ele era o Saul da igreja na vida de João e de outros irmãos também. E tentava destruir aqueles que Deus levantara para fazer a sua obra. Falava de João pelas costas, queria só cargos, influenciava negativamente os irmãos contra os outros. Era um líder com a alma doente, tinha ciúme, inveja, falava mal pelas costas, usava a intimidação como arma. Quer dizer, aquele que hospedar João ou qualquer que ele mandar, será expulso da igreja. Ele usava esse tipo de intimidação. Então ele era manipulador, controlador, ditador. Tinha o espírito de Jezabel. E que manipulava Acabe e todos em redor para fazer o que ela queria. Outra coisa que tinha na vida de Diótrefes e que existe no vírus do diotrefismo espiritual é o abuso espiritual. Sabe, líderes que se acham donos da igreja, dono das ovelhas. Se você não fizer isso, eu expulso ou te mudo de lugar. Diótrefes fez daquela igreja o seu reino particular. E ali ele era o rei soberano. Suas vontades tinham que ser cumpridas. À risca. Senão ele expulsava as pessoas. Quantos líderes agem assim até hoje? Como xiitas espirituais, sabe, que fazem abusos,
Quantas pessoas que temos tratado que sofrem abusos na mão de líderes e ditadores assim. Então, esses diótrefes modernos que têm expulsado as ovelhas da casa do Senhor e as têm matado, têm sugado ao seu bel prazer, terão que prestar contas naquele grande dia diante do Senhor. Diótrefes não só expulsava as pessoas por falsas doutrinas ou por outros pecados, mas por não fazerem suas vontades ou por haverem descumprido suas ordens abusivas. Outra coisa que traz o diotrefismo espiritual, eles viram xiitas espirituais como estão aqueles no Egito, na Líbia, que estão matando no Iraque, que estão matando e degolando as pessoas ao seu bel prazer. Então, falar da disciplina bíblica. Olha, amados, através desses anos, esses xiitas espirituais, esses diótrefes modernos, expulsaram pessoas por causa de cabelo, porque depilaram perna, porque usaram uma calça comprida, porque passaram um perfume, porque passaram um esmalte, porque beberam uma Coca-Cola, porque andaram de bicicleta, porque usavam cinto largo, porque cortaram uma franja. São diótrefes modernos, ditadores da igreja. São pessoas perigosas, porque eles mesmos julgam, sentenciam as pessoas que discordam deles e põem essas pessoas no isolamento, marginalizando-os dentro da congregação. E eles fazem outra coisa que os diófitres modernos fazem: apartheid espiritual. Quer dizer, os que falam sim para tudo que eu digo, tem cargo, tem tudo. Os que são santos, estão obedecendo Jesus, fica do outro lado. Diótrefes não aceitava ficar de fora do centro das atenções, nem da preeminência e nem dos holofotes. Então, amados, está na hora de clamarmos a Deus, que levante homens como Gaio, que era aquele que corria atrás da verdade. Deixa eu dizer para você, salve a sua alma. Saia de Babilônia, saia dessas igrejas babilonizadas, corra para a igreja verdadeira do Senhor. Sabe, pare de bater continência para esses diótrefes modernos e busque Demétrio, homem digno de ser imitado e um modelo a ser seguido. Sabe, amados, porque hoje esse abuso é um câncer dentro da igreja. E João escreve a Gaio e adverte dos perigos de fora da igreja também, mas mostra um perigo que há dentro da igreja, chamada diótrefes. Fora estavam as feras dos coliseus, fora estavam os decapitadores de cabeça, mas dentro estava algo pior, que era o diotrefismo espiritual. Aqueles que gostam de ser ditadores e fazem da igreja um reino pessoal. E não deixa Jesus Cristo entrar e nem mandar. Então há um perigo dentro da igreja, que João chama de diotrefismo. Líder, ditador dentro da igreja. Então nessa carta, ele fala dos falsos mestres. Na segunda carta. E na terceira ele fala dos ditadores. Na igreja não há lugar para caciques espirituais. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não há lugar para xiitas espirituais, nem terroristas espirituais. Então, o que fazer dos diófitres modernos? A palavra do Senhor diz do diotrefismo na igreja, que ele nos levantou pela unidade do Espírito, mas
nós estamos vendo que muitos querem levantar a unidade na igreja pelo método de Diótrefes. Por isso que eu, sabe, amados, lutei anos pela unidade dessa igreja nessa cidade. Mas cada um queria levantar seu próprio reino. Cada um queria ser cacique. Todo mundo queria mandar. Ninguém queria ser mandado. Todo mundo quer ser presidente. É se eu convocar, se eu fizer a convocação. Então, nós precisamos expulsar esse espírito que compartilham dessa visão de diotrefismo, que persegue e falam a sua língua vingativa. Sabe, amados? E esse homem se via como dono da igreja na cidade. Afastava quem recebia João e os outros missionários, e não deixava os crentes terem comunhão uns com os outros. Líderes que não deixam membros visitar outras igrejas, já foi mordido pelo diotrefismo espiritual. Que não recebe autoridade apostólica da palavra de Deus, diotrefismo espiritual. Então, amados, não, 1 de João 4, 1 e 2. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. É o conselho do amado João. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitos estão fazendo uma má interpretação na palavra, para proveito pessoal. Sabe, desenvolvendo assim uma forma de caciquismo espiritual, o qual se mantém de forma elevada aos outros, se colocando numa posição inatingível e advertindo a todos, porque é um ungido. Deixa eu dizer, ungido são aqueles que vivem de acordo com a unção espiritual de Jesus Cristo. Esses líderes que não são servos, mas apenas gostam de ser servidos, fazem a regra que Jesus disse: quem quiser ser líder, seja servo de todos. Põe lá embaixo essa palavra. Todo líder deveria saber de cor e viver o que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, do versículo 7 a 9. Mas ao invés disso, de viver nos seus pedestais religiosos, mantendo uma superioridade intocável, abrigados debaixo das asas da soberba, e o mínimo de questionamento que se faça a sua conduta ou atitude caciquista é vista como sinal de rebelião. E assim tem sido vivido o diotrefismo dentro da igreja do Senhor. O que fazer então com esses diótrefes modernos? O que João fez: confrontar e expor. E era o que ele estava fazendo com aqueles irmãos maduros como Gaio. Então, amados, o Senhor está dando essa advertência para nós nesse dia. É um dia memorável que o Senhor nos diz: prestem atenção dentro da igreja. Quem são joio, quais são trigo? Sabe, se somos como Gaio, que corremos para a verdade, se somos como Demétrio, que cuidava que diz assim: entretanto quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. Sabe quem testemunhava a favor de Demétrio? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus testemunhava a favor de Demétrio e contra esse homem chamado Diótrefes. Então, amados, que nesse dia percamos o medo de analisar o que é que estamos ouvindo nos púlpitos. Analisa a vida. O Senhor nos manda analisar.
Pelos frutos os conhecereis. Quais frutos? Como são a família dessa liderança? Como eles vivem? Como é o comportamento dele? Líder que está casado pela segunda, terceira, quarta vez, foge dele. Porque Deus abomina e detesta o divórcio. A não ser que tenha sido uma coisa muito espantosa, como o adultério, que o Senhor respalda, mas incompatibilidade de gênios? Ah, porque não me respeita? Ah, porque achei outra mais bonita? Não, amados. Chega de narcisismo espiritual e de diotrefismo espiritual na casa do Senhor. Tenha misericórdia das ovelhas. Eu conclamo aqui como mãe de família, como avó, como esposa, sabe? Que nós sejamos uma família que dobre os joelhos, que sejamos mães tão cheias do Espírito como foi Isabel e Maria, que os filhos receberam o batismo no Espírito Santo já desde o ventre, porque eram mulheres tão cheias do Espírito que não tinham lugar no corpo delas que não manifestasse a grandeza do Espírito Santo de Deus. Pai, nós nos colocamos de joelhos e oramos pela liderança que abra os olhos, como João abriu os olhos de Gaio e do nosso amado Demétrio, contra esse homem da igreja, sobre o diotrefismo na igreja, sobre tudo que esse homem estava fazendo. Senhor, e nos colocamos aqui, sabe, amados, nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor traga ao nosso coração, que sejamos pessoas plenamente realizadas em comprometer-nos apenas com o Espírito Santo de Deus. Oh, amados, que esse homem chamado Diótrefes, que via João como ameaça, como inimigo, que espalhava mentira e calúnias sobre esse ancião, e sabemos que as mentiras e calúnias e murmurações sobre alguém da comunidade é como um rastio de pólvora. Palavras geram palavras e violência geram violência. Palavras de calúnia são como balas, Senhor, que batem nas pessoas e ricocheteiam entre as paredes da comunidade e criam um clima de inimizade e morte, Senhor, onde ninguém mais confia em ninguém, e cria-se um clima difícil e uma atmosfera terrível na comunidade, que fica pesada e fria. Senhor, oramos para que essas críticas, Senhor, sejam apagadas, que a murmuração e calúnia saia da boca desses líderes que têm caluniado, porque muitas pessoas têm saído porque já não suportam mais o sistema que eles realizam dentro da sua casa. Meu Deus, que o Senhor destrua o diotrefismo espiritual, que destrói outras pessoas que não foram capazes de obedecer a esses, serem capachos desses homens. Senhor, que Diótrefes, que é o retrato do não realizado e que se arma com palavras destrutivas, que são filhos de pensamentos destrutivos e que tenta aniquilar aqueles que são chamados pelo Senhor. Seja agora, Senhor, derramados por terra, que o Senhor levante essa liderança ágape, que o Senhor Jesus falou tanto, que o Senhor possa levantar homens como Demétrios, como Gaio, que cuida das pessoas, que não tem soberba, que não tem vanglória, não tem inveja, não tem avareza, que não tem egoísmo, que não tem falta de hospitalidade, que cuida dos irmãos, que tem comunhão fraterna.
Senhor, que se levanta nesse amor ágape do Senhor. Nós nos levantamos hoje pedindo, Senhor, que o Senhor limpa do nosso coração todas as ervas daninhas, que dessas cobras que têm infiltrados, Senhor, no meio da sua casa. Senhor, que esses diótrefes que pregava sobre Jesus, mas atacava os missionários de Jesus, enviados pelo Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor nesses últimos dias levante homens e mulheres que se gastem e se deixem gastar por amor aos irmãos, como João, que pregava sobre o amor, que aprendera que uma coisa é ter e que a outra é reter. Sabia que uma coisa é usar e que a outra é apropriar-se das coisas de Deus, dos dons de Deus e do poder de Deus para enriquecer-se a si mesmo. João, Senhor, era daquele homem que não retinha, mas liberava para que a sua obra fosse derramada sobre todos os 4 cantos da terra. Senhor, hoje utilizamos da oração para pedir que esses homens que se apropriam dos dons para proveito próprio, para satisfação pessoal, a ponto de se sentir donos da obra do Senhor. Este perigo que ronda muitos líderes, que se acham donos da igreja e da obra, a ponto de mandarem pessoas saírem da igreja apenas porque foram contra seus desejos e caprichos. Nós clamamos ao Senhor nesse dia. Se levante, Deus, e sare a sua igreja, sare as feridas daqueles, meu Deus, que foram maltratados na sua casa, que já não creem na sua obra, que não creem, Senhor, que o Senhor está voltando. Aqueles que passaram, Senhor, pelas mãos de falsos ministros, que o Senhor os chama de lobos, que o Senhor possa levantar essas ovelhas caídas para o seu aprisco. Senhor, eu oro pelos 4 cantos da terra, por essas pessoas que têm deixado o nome, e nós temos levados aqui no jardim de oração diante do Senhor. Levanta-te, Senhor, sobre a sua igreja. Divide, expõe essa igreja prostituta que tem se mantido por esse diotrefismo espiritual, e levante a sua noiva, tira a mancha da sua igreja, lava as vestes da sua igreja, porque a sua vinda se aproxima. Que nós possamos, Senhor, nos curvar diante de Ti, faça uma limpeza espiritual em nós, que nós sejamos como eunucos. Não queremos nada da sua igreja, apenas prepará-la para Ti, para aquele grande dia. Senhor, nos ajude a não cair na mão de diótrefes, mas ficar na mão de homens como Gaio e Demétrios, homens que amam a verdade, e que o Senhor, que é a verdade, dá testemunho deles. Nos guarde dos lobos, nos guarde dos cães gulosos, nos guarde dos falsos obreiros, nos guarde dos falsos líderes, e levanta teu povo numa unção poderosa, Senhor, unção sem limite, unção sem covardia, porque os covardes não entrarão no reino dos céus. Tira seu povo da covardia. Tira, Senhor, aqueles que têm medo de falar a verdade. Tira aqueles que estão nos quartos, nas cavernas, porque têm medo de falar a verdade e perder posto e perder os seus nomes. O único nome que nos resta, que nos basta, é aquele que o Senhor escreveu no livro da vida. Por isso te adoramos e te exaltamos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, te damos graças, meu Deus, porque Tu és o único
digno de ser louvado, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, na infinita bondade do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre, Senhor. Que o seu nome esteja sobre todos nós e que, Senhor, não possamos, não nos deixe, Senhor, estar fora da sua verdade e fora do seu ministério. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me render. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarei.